Graça e paz para o seu coração, muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo a Alcance Curitiba, uma igreja reverente e uma igreja relevante. Reverente na vida com Deus, no temor do Senhor. Relevante, ocupando cada vez mais as áreas de influência da sociedade, levando ali os princípios do reino de Deus. Sempre uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando, ministrando sua vida. Também quero dar um abraço aí a você que nos acompanha por essa transmissão online. Deus te abençoe, que também você possa ser da mesma forma alcançado e tocado aqui com essa mensagem. Eu sempre gosto de ministrar, eu sempre tenho essa experiência de ministrar aquilo que me ministrou um dia, aquilo que continua ministrando minha vida. E esse é o ponto de trazer uma palavra que em primeiro lugar ministrou e falou comigo, né? Estou vendo a pastora Didi aqui e já estou aqui praticando a obediência, porque a pastora Didi me deu uma direção muito clara um dia desse e disse: olha, você sobe ali no púlpito muito sério, não quero saber mais disso, sobe lá e fica rindo. Eu falei, tá bom, eu vou praticar o máximo que eu puder. E disse: pastora, pode falar sobre a minha vida, eu recebo e estou me esforçando aqui, não sou bobo nada, vou andar em obediência às autoridades aí que Deus colocou na nossa vida. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração e já vem ministrando a minha vida. Quero que você acompanhe comigo, por gentileza, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. A ti, Senhor, nós oramos aqui nesse momento, a ti nós oramos, o Senhor que responde às orações, nos achegamos ao Senhor. E nós sabemos que é possível lhe pedir e o Senhor vai responder, é possível bater, o Senhor vai abrir, é possível buscar e o Senhor vai nos ajudar a encontrar. Nós oramos para que essa palavra possa ser revestida com o seu poder, com a sua graça. Nós oramos que essa palavra cumpra ali o que está escrito, que a palavra é como uma espada afiada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e penetra no mais profundo das nossas vidas. E nós te damos graça e te damos a direção e a liderança dessa reunião. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos mostra um personagem que surge na Bíblia muito brevemente, mas que nos traz um grande aprendizado, que marca a nossa vida com um grande aprendizado. E nós estamos aqui hoje, nesse momento, criando uma expectativa de um novo tempo, uma expectativa do que Deus vai fazer em nós, criando uma expectativa de uma nova estação na nossa vida, e não só para a nossa vida, mas para esta casa, para essa família, para o tempo que nós vivemos hoje. Jabes, ele já nasce com um demérito. Jabes, então, a Bíblia nos diz que ele já nasce com um estigma, com uma marca, com uma mancha. Ele nasceu causando muitas dores à sua mãe. Algo pesava contra ele no seu passado. A sua história de vida foi marcada com sofrimento, com dor. E nós temos aqui alguém que poderia facilmente se esconder atrás de muitas justificativas, de muitas histórias, de muitas narrativas. Nós temos alguém aqui que poderia dizer: você veja bem, eu estou vivendo isso porque olha a minha história, olha o que aconteceu comigo, puxa, mas eu tive tantos problemas, tantas dores, tantos sofrimentos acometeu-se comigo. Mas Jabes, a Bíblia nos diz que ele se torna o mais destacado, o mais bem-sucedido dos seus irmãos. De alguma forma, aquela marca, aquele infortúnio, aquela mancha, aquela dor, aquele sofrimento, não impediu Jabes de avançar em direção ao que Deus tinha para ele. A sua vida não ficou paralisada em relação ao que Deus tinha para ele. E aqui cabe uma pergunta muito importante: o que tem paralisado sua vida? O que tem impedido você de avançar
traumas do passado, dores, sofrimentos, marcas, infortúnios que lhe acometeu, que lhe ocorreu ao longo da sua história de vida, os pesos, as dores, as vergonhas, tudo isso tem o poder de nos prender. E infelizmente essa é uma grande realidade que nós vemos hoje. Muitas pessoas aprisionados, estagnados, paralisados em relação ao destino que Deus tem para eles. Eles não mudam essa geografia da sua existência. Deus, Ele está sempre querendo mexer na geografia da nossa existência. Veja bem, o Egito, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, o Egito simbolizava uma geografia de escravidão. Quando Deus tira o povo do Egito, faz com que o povo atravesse o deserto, Deus estava mexendo com o povo na geografia do deserto, uma geografia de escassez, de falta, também de provisão de Deus. A terra prometida era uma geografia de conquista, de vitória. Deus sempre quer mexer na geografia do nosso destino. E tem muitas pessoas vivendo escravas a geografias que Deus não planejou. Tem muitas pessoas vivendo escravas a uma geografia existencial de vício, de pecado, de estagnação, de desânimo, das derrotas, das perdas. O texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, nos diz assim que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Livremo-nos de todo peso, todo embaraço, todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira aqui não é uma questão simplesmente profissional, mas é uma questão vocacional, existencial. E a Bíblia diz que nós precisamos focar, direcionar a nossa vida para correr esta carreira existencial, vocacional. Só que o texto também nos diz que os pesos, os embaraços da vida, o pecado que tem a tendência de tão firmemente se apegar a nós, tem o poder de nos impedir, tem o poder de interromper o avanço em direção a essa carreira. O que aconteceu com Jabes? Apesar da sua história marcada com o sofrimento, com uma rejeição, apesar do seu passado ter sido marcado com dor, ele se tornou o mais destacado dos seus irmãos. Então nós aprendemos com Jabes aqui que houve uma superação. Uma superação. E esse é o tema da minha mensagem. Superação. Avançando em direção à fronteira do seu destino. Superação é uma ação voltada para a mudança. Superação é você ter um foco em determinado lugar da sua história de vida e tentar avançar a despeito daquilo que aconteceu com você. Superação é vencer suas frustrações, suas perdas, suas marcas. O mundo está em constante evolução, em constante mudança, e nós precisamos a cada dia dessa visão e perspectiva de crescimento, de melhora, de mudança, de aprendizado. É impossível você experimentar a superação sem disposição de aprender, dar um novo significado àquilo que aconteceu com você. É impossível você avançar em direção a fronteiras do seu destino sem você se dispor a melhorar. E todos nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar quem nós somos, precisamos melhorar como pessoas, como mães, pais, como homens, como mulheres, marido, esposa, como pastor. Todos nós precisamos melhorar a cada dia. E aqui a gente entende que você não é os seus erros. Você não é aquilo que aconteceu com você, você é o que você decide fazer com aquilo que aconteceu com você. Jabes tinha uma marca na sua história de vida, de dor, de sofrimento, e ele tinha tudo para então viver uma vida prostrada nessa geografia da frustração, da decepção. Mas então ele decide fazer uma oração ousada, ele decide pedir a Deus para expandir o território. Ele não queria ficar naquela geografia de dor, de sofrimento. E esse é o nosso chamado, abraçar a nossa identidade, quem Deus criou você para ser. Existem dois momentos únicos
e importantíssimos na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia que ela nasceu. E o segundo é o dia que ela descobriu por que ela nasceu. É incrível como tem gente que passa a sua existência inteira sem saber o porquê, a razão de estar ali, o propósito, a missão. Então, aqui nós entendemos que há uma batalha que nós estamos envolvidos. Mesmo você não gostando do tema ou não aceitando, mas é uma realidade. A batalha que nós estamos envolvidos, e de repente você pode não gostar do assunto e diz, pastor, eu não gosto dessa questão de batalha, prefiro deitar no chão e fingir de morto. Já fez sua escolha, né? Omissão. Já fez sua escolha. Então, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem senão para matar, para roubar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus nos diz. Há uma batalha de argumentos. De um lado, a ideia de Deus para você é que você venha avançar em direção a uma vida e uma vida abundante. A ideia do mal para você é que você seja destruído. É para que haja morte e haja roubo na sua vida, roubo da sua alegria de viver, da sua vontade de viver, da potência de viver. Esse é o objetivo do mal. Eu me lembro aquele desenho antigo, né, que tinha aquela ilustração, né, de um lado aquele anjinho falando coisas, não faça isso, olha o temor do Senhor, você é crente, você é uma pessoa que teme a Deus, não faça isso. De outro lado um capetinha, faça sim, você precisa fazer, você está cansado, você merece. Uma batalha de argumentos. E é por isso que a gente precisa entender que as vitórias internas, elas vão moldar as nossas vitórias externas. Quando você começar a ter vitórias internas de superação, você vai começar a ser liberado para avançar em novas geografias da sua vida. Por isso que a gente precisa entender a natureza da batalha. O nosso conceito de batalha muitas vezes está um pouco distorcido, está um pouco contaminado, porque a ênfase não é lutar contra forças externas, a ênfase não é nos especializarmos no poder do mal, não, a ênfase é você se especializar no que Deus fala a seu respeito e se abraçar com isso, e assim você vai saber a sua identidade, seu potencial e a sua medida. A ênfase é você então ouvir acerca as verdades de Deus a seu respeito, e não é lutar com forças externas, porque o maior campo de batalha está na nossa mente, está no nosso coração. É aqui que a gente precisa superar, é aqui que a gente precisa vencer as resistências. Vencer aquilo que tem o poder de te puxar para trás. Vencer aquilo que tem o poder de te estagnar na sua vida. Aconteceu a partir daquilo que aconteceu na sua história. E a resistência sempre vai se apresentar quando você decide subir um degrau do seu crescimento. Quando você decide melhorar no seu casamento. Quando você decide melhorar na sua vida com Deus. Buscar a Deus, vir para a reunião de oração, ir para uma célula, vir para os cultos. Você está se dedicando mais, vai haver resistência. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, quando ele diz: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então o ponto aqui é, chegou seu tempo de superação. Amém? Amém, você está aí? Amém? Você está comigo? Você tem que parar de ficar pensando no almoço, por favor. Volta aqui comigo. Você está pensando em comida o tempo todo. Volta aqui comigo, presta atenção. Você está aí comigo? Amém? Chegou o seu tempo de superação. Você precisa aplicar essa palavra. Jabes, que nós lemos, aprendeu a arte de superação. Apesar da sua história ter sido marcada com dor, com sofrimento, ele invoca o nome de Deus. Ele não aceita mais viver naquela geografia de dor, de sofrimento, de marca. E ele faz uma oração ousada. Ele faz uma oração para que Deus possa ampliar, expandir. E você veio aqui hoje não para ouvir uma palestra.
Você veio aqui hoje para ouvir uma palavra da boca de Deus a seu respeito, para que Ele possa levar você a novas fronteiras do seu destino, para que Ele possa levar você a novas geografias da sua vida. Deus quer mexer com você, Deus quer provocar você, agitar o seu interior para que você tenha ousadia de pedir mais, ousadia de expandir suas fronteiras, de querer mais, para que você saia dessa zona de conforto. Eu me lembro quando eu e a Marilza não tínhamos ainda as crianças, estávamos morando na África do Sul. Nós moramos ali por um tempo e eu me lembro que eu fui muito marcado ainda naquela época com essa palavra de superação. Era um tempo de superação. Estávamos ali para aprender o inglês, estávamos ali para para fazer um curso nessa área da família. E muitas conexões ali foram abrindo meus olhos, foram me provocando, até o tempo que eu entendi, eu preciso superar esse momento, eu preciso de estudar, eu preciso me especializar naquilo que eu já tenho feito, porque assim, é interessante você entender, nesse quesito vocacional e moral, no quesito moral, você tem que fortalecer o que você é fraco. No quesito moral, você tem que fechar as brechas das suas fraquezas, fragilidades. No quesito vocacional, você tem que fortalecer o que você já é forte. Você tem que investir naquilo que você já faz bem feito, capacitar, potencializar o que você já faz bem feito. Essa é a sua medida, essa é a sua vocação. Então, naquele tempo, eu já trabalhava alguns anos com aconselhamento, atendia pessoas, já estava muito acostumado com isso. E então veio essa ideia, veio esse insight, veio esse incômodo da parte de Deus. Você precisa estudar, você precisa se capacitar. Naquela época a gente estava num contexto missionário, né? Já há mais de 10 anos, a gente não tinha salário fixo, apesar de Deus ter sempre sido fiel, mas a gente não tinha ali verbas para isso, muito menos para pagar uma faculdade, muito menos para ir por esse caminho. Eu só sei que de lá mesmo, eu fiz a minha inscrição em tudo quanto é coisa que você pensar, ProUni, Enem, em faculdades aqui de Curitiba, de lá mesmo eu fiz e eu vim decidido a superar aquela geografia que eu estava, e pela graça de Deus foi abrindo as portas, pela graça de Deus, Deus foi abençoando. E se passaram aí mais de 10, 15 anos, né? Consegui essa formação em psicologia, para a glória de Deus. Isso é uma ferramenta ministerial. Eu não poderia chegar em lugar que eu chego hoje sem essa capacitação, sem essa formação moral da história. Você precisa superar algumas geografias na sua vida, para que você possa avançar em novos lugares, avançar em direção a novas fronteiras na sua vida. E o Senhor nos chamou para prosseguir, o Senhor nos chamou para avançar, para conquistar. Quando nós paralisamos a nossa vida, ela tem a tendência de perder o sentido. E uma vida sem sentido adoece a alma. Uma vida sem sentido adoece a alma. Às vezes a pessoa ali está deprimida, a pessoa ali está vendo a vida sem cor, sem sabor, sem gosto. Muitas vezes tudo que a pessoa precisa é uma nova fronteira para ela cruzar, para ela avançar. Tudo que a pessoa precisa é uma causa na qual ela vai engajar a vida dela e dizer: é para isso que eu nasci, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu sirvo, eu amo fazer isso. Tudo que a pessoa precisa são novas fronteiras, né? E quando a nossa vida paralisa, quando a comunidade paralisa, a empresa paralisa, nossos negócios paralisam, o casamento paralisa, as coisas começam a regredir, as coisas começam a diminuir, a se extinguir, a adoecer. Muitos adoecimentos emocionais têm como pano de fundo a paralisia da alma. O sujeito parou na vida, não tem fronteiras que ele possa cruzar, não tem conquistas que ele se dispõe a avançar. Deus está nos empurrando para o nosso futuro. Deus está nos empurrando para a gente prosseguir. Existem circunstâncias na sua vida que se apresentam como provas, como lutas, como crises. Mas não se esqueça, são movimentos de Deus que estão levando você a avançar, a dar um passo de fé. Isso porque a gente gosta muito de ficar em volta daquilo que a gente conhece. É mais cômodo. E porque o novo sempre nos dá medo.
O novo sempre mexe com a nossa insegurança. Por isso que a gente tem a tendência de se acomodar. Então, nós paramos de nos mover, até espiritualmente falando. Nós paramos de nos mover espiritualmente falando e estabelecemos na nossa vida espiritual um memorial daquilo que Deus fez 50 anos atrás. Puxa, aquela época que era boa, Deus se movia, aquela época, aqueles hinos maravilhosos. Você tem que sair desse lugar de um cerimonial daquilo que já passou, porque Deus tem uma palavra, uma porção fresca para a sua vida agora. Agora Deus pode ter uma porção fresca, nova na sua vida, para fazer você mudar a geografia da sua existência. E todas as vezes que a nossa vida espiritual, todas as vezes que a igreja deixa de ser um movimento vivo, ela se torna um monumento. Ela se torna um monumento, né? Ano passado a gente teve essa experiência de ir lá para os Estados Unidos e ministrar lá uns 15 dias, algumas igrejas, muitos atendimentos. E a gente visitou algumas igrejas históricas que elas tinham uma estrutura incrível, linda, tudo muito bonito, mas vazio. Vazio de vida e vazio de gente. Vazio de vida e vazio de gente, porque a igreja se paralisou no tempo, se tornou um memorial. Então, avançar significa sim encontrar resistência. Todo avanço vai ser resistido, não se engane. É por isso que o Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus nos diz ali: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Essa é a chave que tem o poder de mudar a sua geografia do seu destino. Você sincronizar, você alinhar o seu esforço, a sua capacidade de crer e a graça capacitadora de Deus. A fé nunca está relacionada à passividade. A fé não é passiva. A fé é uma musculatura que precisa ser exercitada todo o tempo, senão ela atrofia. Então a fé não é passiva. Aqueles que esperam no Senhor, diz lá Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão com asas como de águia. Olha só o que é possível fazer uma pessoa que espera no Senhor. A espera não é passiva. E quanto mais nós buscamos a identidade, nossa identidade, mais nós alcançamos o que Deus tem para nós. Então você precisa se preparar para as resistências, você precisa se preparar para poder avançar. Quando você se dispõe a prosseguir, as resistências surgem, todo avanço vai ser resistido. Avançar significa encontrar resistência. Você quer avançar no seu casamento, você vai encontrar resistência. Você quer avançar na igreja, na vida ministerial, na vida com Deus, vai encontrar resistência. Então nós temos uma escolha a fazer aqui nesse momento. Se nós vamos ficar aprisionados, estagnados, paralisados, aquilo que aconteceu na nossa história de vida, ou se nós vamos fazer como Jabes, que nos dá esse exemplo, vamos fazer uma oração ousada e vamos decidir superar e nos mover para a próxima fase que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer uma escolha. Isso porque eu posso orar por você, eu posso aconselhar, eu posso chorar com você, eu posso jejuar por você, mas tem lutas que eu não posso lutar por você. Mas tem lutas que elas são suas, e você precisa se posicionar para poder fazer essa superação. E há uma palavra profética para nós aqui nesse sentido. E veja, a propósito, nós amamos os profetas, nós honramos a vida e a unção que eles carregam. Nós somos uma casa de profetas. Mas veja bem, você não precisa esperar o profeta, você não precisa depender da profecia para se apropriar e aplicar as promessas de Deus na sua vida. Elas estão todas lá à disposição na palavra. Olha aqui uma promessa, uma palavra profética sobre isso, para você aplicar na sua vida. Isaías 54, o capítulo 54, verso 2 a 4. Alargue o espaço da sua tenda.
e aumente o todo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas, firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. Sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não terá vergonha, porque não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Isaías 54:2. Quem se apropria dessa promessa, dessa palavra profética, alargue o espaço da sua tenda, se permita crescer, se autorize a crescer. E para você avançar, você precisa de superação, você precisa de uma superação, uma ação voltada para a mudança. E eu quero destacar aqui, retirando da palavra de Deus, extraindo da palavra de Deus, 3 exemplos de superação que você precisa aplicar na sua vida para avançar em direção às fronteiras do seu destino. Você quer aplicar essas superações? Você quer superar? Quantos querem superar aqui? A primeira superação que nós podemos aprender com as Escrituras: você precisa superar suas decepções. Você precisa superar a sua desilusão, sua decepção. É tanta gente decepcionada, é tanta gente frustrada, paralisada, decepcionado com Deus, decepcionado com o chefe, decepcionado com o trabalho, decepcionado com a igreja, decepcionado com a esposa, decepcionado com o marido, decepcionado consigo mesmo. É tanta gente decepcionada. Livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12 diz: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que leva as pessoas a esse quadro de decepção? Expectativas erradas. É uma ilusão. Quando você ilude com algo, você certamente vai experimentar uma desilusão. O que mantém as pessoas nesse quadro de decepção? Orgulho, justiça própria. Temos uma facilidade de nos assentarmos na cadeira de juiz, julgar, sentenciar, condenar. Não é o nosso lugar a cadeira de juiz para julgar ninguém. Existencialmente falando, a nossa cadeira é a cadeira da misericórdia, de colocar o coração nas misérias do outro e dizer: eu me compadeço por você, eu vou orar por você. A decepção tem marcado a nossa geração. A decepção faz com que o sonho se torne um pesadelo, a frustração se torna uma grande ferida da vida, se torna o grande centro da vida. E deixa eu te dizer uma coisa: suas marcas, suas dores, suas feridas, suas decepções, isso não tem que definir você, isso não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus, o que Ele fez por você. O centro da sua vida é a palavra profética que sai da boca de Deus. Esse é o centro da sua vida. Então, a desilusão tem esse grande poder de destruir sonhos, de interromper missões, comprometer propósito. A decepção, a desilusão leva as pessoas a se desconectar do propósito da vida. Eu disse que uma vida sem sentido, sem propósito, adoece a alma. E instala-se aqui essa crise existencial. Instala essa crise existencial. E sem dúvida nenhuma está aqui um dos maiores desafios do pastor, do conselheiro, tá? Um dos maiores desafios, um dos maiores campos de batalha espiritual: levar as pessoas a atingir o seu potencial, levar as pessoas a superar suas dores, suas tragédias de vida, e superar, virar a página e avançar em direção ao que Deus tem para elas. E só para ilustrar aqui essa questão de superação das decepções, Lucas capítulo 24, nós temos ali um enredo muito interessante que acontece com esses 2 discípulos que saem da cidade de Jerusalém e vai até Emaús. Isso se deu no 3º dia que Jesus estava crucificado, porque os discípulos, esses 2 discípulos, eles não esperavam
essa crucificação, essa morte de Jesus. A ressurreição foi uma grande surpresa para todo mundo, e eles esperavam que o desfecho fosse outro. Então, a partir de Jesus ali naquela cruz, eles não entendem o propósito de Deus. Isso é muito comum acontecer comigo e com você. A gente espera que acontece algo, a gente cria uma expectativa que vai acontecer algo como nós planejamos. Não acontece nada como planejamos. Entrou uma decepção, entrou uma frustração. E aí esses discípulos saem de Jerusalém e vão até Emaús. E aí a Bíblia diz em Lucas 24 que Jesus também se aproxima deles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados e eles não reconheceram Jesus. O poder da desilusão nos faz cego para a solução. A pessoa está ali focada no problema, focada na crítica, focada na situação. Nos faz cego para a decepção, nos faz cego para a solução. Então Jesus anda um pouco mais com eles e eles pararam, e a Bíblia diz que o coração deles estavam entristecidos, eles estavam claramente decepcionados. Jesus então vai caminhando com eles até essa cidade, essa aldeia chamada Emaús, vai explicando para eles dos projetos, da importância do que aconteceu, que o que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse. Quando chega ali para entrar em Emaús, Jesus faz que vai seguir adiante, e eles falam assim: fica conosco, porque já é tarde. Jesus entra com eles e ceia junto com eles. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele, e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos expunha pelo caminho a palavra, quando explicava as Escrituras? E a Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aqui há uma interpretação simbólica, há uma aplicação simbólica dessas duas geografias, Jerusalém e Emaús. Jerusalém é uma geografia do derramado Espírito Santo, é a terra do ide, do comissionamento, é a terra da promessa, do agir do Espírito Santo em nós. Emaús é a terra da desistência. Emaús é quando você dá aquele grito: para mim chega, não quero mais, acabou. Emaús é a terra do trauma, da decepção, da desistência. Quantas pessoas estão vivendo em Emaús porque não entenderam o projeto de Deus, não entenderam o propósito de Deus? Então é tão comum fazermos uma confusão tão grande em relação às nossas expectativas e os propósitos de Deus. E ali então, a Bíblia diz que na mesma hora, eles se levantam e eles saem de Emaús e vão para Jerusalém. Esse é o poder da decepção, esse é o poder da desilusão. Te faz sair de um lugar que você nunca deveria ter saído, e faz você ir para um lugar que você nunca deveria ter ido. Então, para recalcular a rota da nossa existência, nós precisamos superar Emaús, a terra da decepção, a terra do trauma, a terra da desistência. Essa é a primeira superação que podemos aprender com a palavra do Senhor. A segunda superação que também nós precisamos aplicar na nossa vida é a superação de uma autoimagem distorcida. Uma superação de uma visão distorcida de si mesmo. O que significa uma visão distorcida de si mesmo? Você não vai experimentar superação. Você não vai avançar em novas fronteiras do seu destino se você odeia o que você vê no espelho. Você não vai avançar se você tem sofrido dessa inferioridade, dessa descredibilização, desse baixo merecimento, dessa baixa autoestima. Você não vai avançar. A falta de saúde emocional é um grande prejuízo para a visão que nós temos de nós mesmos. Olhamos pouco para dentro de nós, não nos conhecemos, vivemos no piloto automático, e muitas vezes são exatamente nessas áreas onde nós recebemos os maiores golpes. Essa visão distorcida de nós mesmos também está relacionado com a nossa história de vida. Às vezes a história de vida do indivíduo, da pessoa, foi marcada com palavras malditas: não vai ser nada mesmo, não sei para que nasceu, é um burro mesmo.
Isso são falsas profecias. Isso são mentiras. Isso faz parte da ideia do mal a seu respeito. Mas você precisa entrar nesse lugar de batalha e se apropriar da ideia de Deus a seu respeito. Fazer como Jabes. Jabes também nasceu sob uma palavra maldita sobre ele. E com dores eu o dei à luz. Com sofrimento eu dei à luz. Um exemplo aqui da palavra do Senhor que nos mostra o poder, a importância de ter uma autoimagem correta e equilibrada, está lá em Números 13. Você já deve ter ouvido falar do texto, quando Moisés e os espias estão ali para entrar na terra prometida. Moisés então envia esses 12 espias, eles voltam e traz o relato: a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante. Lá tem cidade fortificada, não vamos conseguir. Lá tem inimigos do povo de Deus, eles são mais fortes do que nós. Em Números 13, 33, então, eles verbalizam essa autoimagem distorcida, quando ele diz assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja, aquele povo da promessa, aquele povo que experimentou um sobrenatural único da parte de Deus, eles se apequenaram, eles se diminuíram, eles se inferiorizaram frente aos desafios da vida. O que adianta Deus dar palavra, Deus dá promessa, Deus dá livramento, Deus abre porta, quando você chega na fronteira do seu destino para avançar? Ei, é para você essa promoção, essa porta de trabalho, esse novo emprego, é para você, mas quando chega para entrar, a autoimagem distorcida começa a ativar e diz: não, eu não posso. Não, isso não é para mim, não, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não mereço, eu não vou conseguir. E é interessante observar que Romanos 10, verso 7, diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas olhando, interpretando o texto ali de Números 13, o fracasso vem por ouvir os fracassados, a derrota vem por ouvir os derrotados, o medo vem por ouvir os medrosos. Superação de uma autoimagem distorcida. Às vezes você está acreditando em mentiras a seu respeito, porque o povo nem chegou a tentar. Apenas 2 ali, Josué e Caleb, até deram uns gritos: vamos lá, se Deus for conosco, Ele vai conseguir. Mas a contaminação já havia acontecido ali no arraial. Então eles não avançaram. Uma visão distorcida de nós mesmos. Inferioridade, baixo merecimento, essas fortalezas da nossa mente que nos limita o tempo todo. Esse é o conceito da autossabotagem. Você está ali, é para você entrar, é para você dar o passo. Não é o inimigo que te resiste, não é o outro que está fazendo nada com você, é você mesmo que está puxando seu tapete. Você não acredita em você? Você tem uma visão horrível acerca de você mesmo, um desvalor tão grande. E a gente precisa superar isso, amém? Amém? Vocês estão comigo? Ou está pensando em comida? Sua comida agora, nesse momento, é a superação. A sua comida agora é ter foco aqui. A terceira e última superação que nós podemos aplicar na nossa vida, extraindo aqui da palavra de Deus, é a superação das suas limitações. Superação dos seus limites. Nós temos a tendência, como eu disse, de fazer das nossas dores, perdas e feridas o centro da nossa vida. Nós temos a tendência de contar histórias. Nós temos a tendência de dar justificativas para nós permanecermos num lugar de sofrimento em relação àquilo que aconteceu conosco. Vitimismo. O hábito de transferir a responsabilidade para o outro, o hábito de sempre achar um culpado. Vitimismo é uma doença, a cura é a autorresponsabilidade. Chama para você, está nas suas mãos. Jesus te colocou nesse lugar, colocando o Espírito Santo dentro de você, colocando essa unção, essa graça que te capacita para você dar os passos de fé. Então essa mudança, ela não é um exercício meramente intelectual, né? A mudança, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, é uma atitude de renovação da mente. E você não vai renovar aquilo que você não conhece. Você não vai renovar aquilo que você não faz ideia.
Então, o texto que eu quero retirar esse aprendizado dessa superação dos nossos limites, das nossas limitações, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24. Você conhece o texto através daquela mulher do fluxo de sangue. O texto de Marcos diz que havia uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. Alguns estudiosos ali entendem que era um ciclo menstrual altamente desregulado, contínuo, e que além dela viver isso durante 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos e não adiantou nada. O texto também diz que havia uma grande multidão que apertava e cercava Jesus de todos os lados. E a mulher, então, ouviu falar da fama de Jesus. E aí, ela teve interiormente, por isso que eu digo que vitórias internas moldam as nossas vitórias externas. Internamente, ela teve um passo de superação. E ela diz assim: se eu apenas lhe tocar, eu vou ser curada. E essa mulher então teve essa superação interna. Então aqui ela precisou, além disso, de superar algumas limitações. A primeira limitação é a física. Uma mulher com um ciclo menstrual, com uma hemorragia, 12 anos, a gente pode entender que ela estava vivendo uma anemia, uma fraqueza, ela estava sem força. Não havia vigor físico, tanto é que o texto fala que ela tocou na orla de Jesus. Ou seja, ela foi engateando, se arrastando. Ela precisou superar a condição física de fragilidade, de fraqueza. A segunda condição que ela precisou superar, a segunda limitação que ela precisou superar foi a própria multidão. Gente, a multidão estava apertando Jesus, a multidão estava cobrindo, e ela precisou juntar os fiapos de força que ela tinha e ir em direção à superação, vencendo as resistências. Ela foi abrindo caminho no meio da multidão com muita dificuldade. A terceira limitação que essa mulher superou foi a limitação cultural. Foi o estigma social. Nessa época, nessa cultura, era considerada impureza, uma mulher com um ciclo menstrual, e ela precisava ficar reclusa, ela não podia ter convivência social, e ela mesmo assim rompeu com isso, e diz: não, eu vou superar em direção à minha cura. E ela então vai superando, e ela então vai vencendo essas resistências, chegou lá e tocou. E Jesus diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas mestre, a multidão te aperta, está lotado de gente à rua, como que você quer saber quem te tocou? Alguém me tocou, eu quero saber, alguém me tocou. Aqui nós temos uma verdade incrível: quando nós nos dispomos a superar nossas limitações, chamamos a atenção de Jesus. Quando nós decidimos sair dessa geografia de limitação, de adoecimento, abrindo espaços em meio às resistências da nossa vida, tocamos em Jesus, Ele olha e diz: alguém me tocou. Chamamos a atenção de Jesus quando nós damos o passo em direção à superação. Então, a Bíblia diz que a mulher se revela e diz: foi eu lhe toquei, eu fui curada. E Jesus diz para ela: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e livre-se desse mal. Vá em paz. A sua fé, certeza das coisas que não se veem. Ela não viu cura nenhuma acontecendo, pelo contrário, ela viu só limitação. Ela viu só barreira, ela não viu cura, ela não viu milagre, mas mesmo assim ela deu o passo. Fé e superação anda junto. Então, nós concluímos aqui que Jabes, voltando ao texto da abertura dessa palavra, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, o mais destacado entre os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes porque com dores o deu à luz.
Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território. Sabe o que significa? Jabes está dizendo assim: eu me recuso a ficar nessa geografia do sofrimento, eu me recuso a ficar nessa geografia da dor, nessa geografia do estigma. Eu quero superar, eu quero avançar. Esse é a chave que vai te levar a avançar em direção às fronteiras do seu destino. Esse é o seu momento de superação. Sair dessa geografia de inferioridade, de vitimismo, de justificativas. Você sabe que você precisa lutar contra essas resistências internas, que quer vencer, que quer te dominar. E ao superar esses limites, ao avançar essa fronteira interna, ao ter essas conquistas internas, você então vai avançar. As suas vitórias internas, elas vão te estabelecer, elas vão te qualificar para você então experimentar vitórias internas. Superação, uma ação voltada para a mudança. Qual é a área na sua história de vida que você precisa ter uma superação hoje? Em qual desses exemplos você se enquadra para experimentar hoje, para o tempo que se chama hoje, agora, uma superação na sua vida? Superar suas decepções? Superar essa autoimagem distorcida de você mesmo? Superar os seus limites, as suas limitações? E para sair do ponto onde você está e para chegar a uma nova estação, a um novo tempo, a uma nova fronteira, você precisa de superação. E eu quero finalizar aqui com um texto de Filipenses capítulo 4. Nós conhecemos muito bem só o verso 13. Só que esse verso 13, ele tem um contexto, ele tem uma aplicabilidade dentro de um contexto. E o texto do verso 13 é assim, que diz assim, que muita gente fala e gosta: tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa expressão está dentro de um contexto. O apóstolo Paulo, então, em Filipenses capítulo 4, verso 11, diz assim: digo isso, não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você só pode fazer essa declaração quando você aprende a superar as circunstâncias contrárias e adversas da sua vida. O apóstolo Paulo era um homem imparável, era um homem de superação. Aprendi o segredo de em toda e qualquer circunstância não me abater com elas, avançar apesar delas. Então, nós precisamos aqui colocar essa palavra em prática, uma palavra prática de encorajamento para mexer com o seu coração, para mexer com a sua estrutura, porque esse é o poder da palavra. Nós não podemos ser apenas espectadores. Você não veio assistir um culto, você é parte do corpo. E o Espírito move sobre a sua vida para te levar a novos lugares. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por favor. E me dá mais 5, me dá mais 10 minutos. Quem sabe para você vai fazer uma diferença para o seu destino. Quem sabe para você vai fazer uma diferença para a sua história de vida. Eu queria que você curvasse sua cabeça, não deixa nada te distrair, não deixa nada te tirar esse momento, porque nós precisamos reagir à palavra que nos é ministrada. A palavra é como uma semente que é lançada num solo. E se esse solo está duro, e se esse solo está infértil, essa semente não vai brotar. E eu espero que o solo do seu coração esteja fértil para poder acolher essa palavra e ela crescer e dar muitos frutos para você. É tempo de superação. É tempo de fazer uma escolha. Há tantas pessoas paralisadas. Há tantas pessoas marcadas, anuladas pelos sofrimentos que acometeu na sua história de vida. Dores,
traumas, abusos, traições, são diversas dores. Mas o que a gente precisa entender é que Deus é um especialista em criar caminhos em meio a tempestades. Deus é especialista em nos fazer andar em nos levar por uma história de dor, de sofrimento, e ainda assim nos trazer vitória, ainda assim nos trazer o avanço. E eu quero te fazer um desafio aqui. Se você precisa superar, se você precisa deixar alguma geografia da sua existência que tem lhe causado sofrimento, tem conspirado contra o seu crescimento, eu quero te convidar a sair do seu lugar, quero te desafiar a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, nós queremos ter um tempo de oração com você. Eu queria te desafiar a sair do seu lugar, mas ao sair do seu lugar também, você vai estar desenraizando, tirando o seu pé e saindo desse lugar. É uma saída profética que você vai ter, e dizer: eu quero sair desse lugar chamado Emaús. Eu não quero mais ficar nessa geografia do ressentimento, do trauma, da decepção. Eu quero sair desse lugar. Eu quero sair desse lugar de desilusão. Minha vida tem sido marcada pela decepção, pela desilusão. E eu quero mudar a geografia do meu destino. Eu quero superar. Eu quero clamar ao Senhor e fazer uma oração ousada, como Jabes fez. Ah, Senhor, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território. Deus tem expandido o seu território. Deus tem expandido o seu território. Nunca foi a ideia de Deus que você vivesse nessa geografia do deserto, nessa geografia da esterilidade. Deus está te levando a uma nova fronteira do seu destino. O que eu sei é que nós precisamos sempre reagir à palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te movimentar, te mover. Superação. Você não é o que aconteceu com você. Você não precisa ficar marcado com esse erro, com essa dor, com esse sofrimento. Você vai soltar agora todo o fardo, o peso que foi lançado sobre sua vida. Superação. Você agora está tendo uma ação voltada para a mudança, uma ação voltada para sair desse território de dor, de sofrimento. E nós queremos avançar, e nós queremos conquistar. Muda, Senhor, a nossa geografia da nossa existência. Nos leva, Senhor, a avançar a terras prometidas, lugar de conquista, lugar também de luta, lugar de batalha. Ah, Senhor, a despeito da nossa história, a despeito das dores, dos sofrimentos que aconteceu conosco, nós fazemos uma oração ousada, como Jabes, que invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território. A partir de hoje, eu me recuso a ficar nesse lugar de decepção, nesse lugar de inferioridade, de baixa autoestima, de desvalor. Eu me recuso a ficar nesse lugar de limitação, porque eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus ilimitado, eu tenho um Deus soberano, eu tenho um Deus que tem prazer e alegria em me ver conquistar, em me ver avançar. Eu tenho um Deus que tem alegria em me ver sorrir nas conquistas da minha vida. Nós queremos clamar por essa unção de superação. Há uma unção de superação sobre sua vida. Há unção é aquilo que nos capacita, que vem da parte de Deus. Unção vem naquela área, naquele lugar que nós humanamente não conseguimos fazer. Daí vem a unção e nos capacita. Daí vem a unção e nos faz capaz, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Que você receba essa unção de superação na sua vida, e que você avance para novas fronteiras do seu destino, para que você possa então dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei me portar em cada circunstância, em cada situação da vida.